essa noite para entendermos e aplicar tudo aquilo que nós vamos estudar junto nessa noite. Nós vamos iniciar a nossa exposição à noite contando para vocês um caso, um episódio que aconteceu na vida do Chico Xavier. Haroldo Dutra Dias é um grande divulgador do movimento espírita, muitos o conhecem. E ele, em uma de suas palestras, ele narrou essa situação. Diz ele que Chico, como todos nós sabemos, gosta muito de animais, né? Principalmente de cachorro. E quando ele ganhou o seu primeiro cachorro, um amigo sabendo disso, presenteou ele com vira-lata. E o Chico adorou aquele cachorro e, pelo jeito, o cachorro também gostou do Chico, porque foi uma amizade instantânea. E a vida do Chico, a partir daquele dia, ficou muito mais animada e muito mais alegre. Quando o Chico ia psicografar, o cachorrinho vinha sentado no lado do Chico. O Chico ia para o trabalho, o cachorro ia até no portão, esperava o Chico dobrar a curva, voltava para o seu velho cobertor e ficava ali aguardando o Chico voltar. Quando o Chico voltava para o almoço, o cachorro parece que adivinhava. Corria, ficava lá no portão, esperando o seu amigo retornar do trabalho. O tempo foi passando, os anos foram passando, e um dia o Chico, voltando do trabalho, ficou assustado, porque o seu companheiro não estava no portão esperando o horário de costume. Aí Chico entrou, já assustado, quando viu o seu amiguinho num cobertor muito febril. Aí o Chico pegou, foi numa farmácia, contou o caso para o farmacêutico, porque não tinha veterinário naquela época, né? E ele deu alguns medicamentos e tal, e o Chico passou a administrar aqueles medicamentos de 2 em 2 horas. Então, durante o dia, a sua irmã é que fazia aplicava o remédio no cachorro. Quando o Chico retornava do trabalho, ia lá, conversava com o seu amigo, aplicava passe, né? E dava os remédios, e assim foram passando-se os dias. E o Chico foi ficando muito esgotado, porque trabalhava o dia todo, dormia muito pouco, e a sua irmã começou a ficar muito nervosa com aquela situação, e começou a pensar, poxa vida, o cachorro não desencarna, não vai melhorar, então eu vou dar uma ajudinha para Deus. E assim ela fez, esperou o Chico sair para trabalhar e chamou um colega e mandou sacrificar o cachorro. Quando o Chico chegou no trabalho e foi lá procurar o seu amigo, e ali ele não estava, a irmã veio na maior tranquilidade e disse, Chico, eu mandei sacrificar, porque você já está ficando doente, você não consegue dormir mais direito, e ele não ia sarar, Chico. O Chico ficou estático. Ele não conseguiu falar nada. Ele só foi para o seu quarto e chorou. E a semana foi passando e o Chico aborrecido. E o Chico cada vez mais aborrecido, né? Quando Emmanuel apareceu para ele e disse, Chico, você não acha que essa tua tristeza está indo longe demais? Cuidado com o ressentimento. Ele disse, não, eu só sou triste. Ah, você está triste? Pois, muito bem, eu vou lhe dar uma receita para acabar com essa tristeza. Você deu um presente para a tua irmã. Presente? Ela faz uma maldade dessa comigo e você quer que eu ainda apresenteie? E não é qualquer presente. Você tem que dar um presente que ela quer muito e não consegue comprar. O Chico, com a confiança que ele tinha em Emmanuel, né, ele passou a tentar descobrir o que a sua irmã desejava. E não demorou muito. O sonho da vida da sua irmã era ganhar uma máquina de costura, porque comprar ela jamais poderia. Aí o Chico também, com aquele salário miúdo que ele tinha, mas muito conhecido e muito querido na cidade, ele foi numa loja, conversou com o vendedor e comprou a dita máquina em suaves e longas prestações. E fez o bilhetinho e mandou que entregasse na sua casa. Aí eles estavam almoçando com a sua irmã quando bateram na porta. E era o vendedor da loja, né? O entregador para entregar o presente da irmã. Quando ela viu, ela estranhou, não sabia o
embora? Então, gente, é isso aí. E eu pergunto para vocês, por que será que Emmanuel chegou e disse, Chico, cuidado com o ressentimento? Então, é sobre isso que nós vamos estudar essa noite. E eu fui procurar no Evangelho, também nas obras de Joana, né, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, para que a gente pudesse entender um pouco desse sentimento tão terrível que muitos de nós trazem escondido dentro do peito, se é possível esconder o ressentimento. Então, Joana, no seu livro O Ser Consciente, ela nos diz: a convivência humana é feita por meio de episódios conflitivos, por falta de benevolência. Vocês concordam com isso? Será que viver em comunidade, viver em família, viver junto com o outro, pode ter momentos de conflito? Com certeza, né, gente? Nós precisamos aprender a viver juntos. Não devemos nos assustar e muito menos negar que dentro de nós ainda haja espaço para sentimentos e emoções menos nobres. Sabemos que todos nós estamos reencarnados no planeta Escola. Estamos aqui em processo de evolução, no processo de aprendizado. Então, meus amigos, é claro que dentro do nosso coração tem muito espaço para mágoa, para ressentimento, para raiva, para orgulho, para egoísmo. Por quê? Porque nós estamos ainda aprendendo a tirar esses sentimentos ruins e ir paulatinamente mudando por sentimentos melhores. Jesus, o nosso guia, né? Modelo e guia das nossas vidas, nosso mestre, ele esteve entre nós. Veio de regiões siderais para nos ensinar a viver melhor. Ele nos trouxe um roteiro, que é o seu Evangelho, que se for vivido por nós, seguido por nós com certeza viveremos melhor. Conseguiremos passar por essas etapas de conflitos em nossas vidas de maneira mais tranquila. Mas seguir Jesus, eu pergunto para vocês, é fácil? É fácil fazer o que Jesus nos recomendou, ser benevolentes, amar o próximo, quando, como Jesus nos ensinou, quando nós nos defrontamos com situações tipo essas aqui, o que vocês acham? Traição. Quem de nós já não passou por um momento de traição? Seja de esposa, seja de esposo, seja de amigo, seja de companheiro de trabalho, seja de um irmão, seja lá de quem for. Uma traição não é um sentimento que dói demais. Um olhar de desprezo e de ironia. Quando aquela pessoa te olha assim, que o olhar dela é como se te esmagasse. Né? Tem gente que não precisa ver o óculos. Basta te olhar para você sentir que você parece que não é nada, né? Tem pessoas que têm esse poder. E a inveja? Será que nós somos invejosos? Ou será que nós já fomos vítimas de inveja? Atitudes de omissão. É quando você tem um companheiro, um amigo, um irmão, que você precisa muito. Ou que você pede um favor, como diz Divaldo, existem pessoas pontes e pessoas paredes. As pessoas paredes são aquelas que você chega a pedir uma coisa, pedir um favor, pedir uma gentileza, a pessoa está ali, dura, estática. Quando você chega nela, você desliza. Não tem. A ponte, da pessoa ponte, é aquela que te dá a mão, que ajuda você nessa grande travessia terrena, né? Então, quantas vezes a gente não topa com paredes na nossa frente, quando você imaginava que você ia ter uma mão amiga? Ingratidão. Eu até coloquei o CAPES ali, porque eu lembro que o ano passado eu fiz um trabalho voluntário no CAPES, no Babalu. E lá é um lugar, um trabalho de pintura e tecido.
E lá é um lugar onde muitas pessoas estão ali e você percebe que a grande maioria é problemas espirituais. A maioria, não todas. Muitas pessoas depressivas, né? E aquele grupo de mulheres que eu conversava, que eu passava o curso, uma me chamou a atenção. Ela era uma mulher muito bacana, muito simpática. E um dia eu comecei a conversar com ela e ela me disse assim, eu pensei que ela estava depressiva. Ela disse, não é por depressão que eu estou aqui, eu sou alcoólatra. Eu me assustei. Ela disse, você lembra daquele ditado, se conhece o ditado que diz que um pai e uma mãe criam 10 filhos, mas 10 filhos não são por um pai ou por uma mãe? Eu digo, sim, eu conheço, ela falou, então, no caso. Eu tive 10 filhos. O meu marido morreu, ela falou assim, há uns 3 anos atrás, e desde então eu me sinto na maior solidão. Os meus filhos não me visitam. Se vão lá, eles vão buscar alguma coisa, procurar alguma coisa no paiol, chego lá para ver se está tudo bem, mas isso é raro. E eu me sinto muito sozinha, porque ela morava no interior e os vizinhos eram muito longe um do outro. Ela disse que para passar o tempo, eu comecei a beber. E bebendo, até para poder dormir, ela disse, quando eu vi, eu já não consigo mais ficar sem volta. Então, gente, você veja, né, como isso é, a ingratidão é uma coisa triste. Intrigas. Quantas vezes a gente não se vê envolvido em intrigas? Indelicadezas. Quem é que gosta de ser tratado com indelicadeza? Não é verdade? Você chega numa loja, você quer ser bem atendido. Você chega em qualquer lugar. É tão bom quando a pessoa te atende com delicadeza, com gentileza. E de repente você chega num lugar e você é tratado assim como nada. Aquilo machuca. É orgulho? Não sei, mas machuca. Palavras que ferem e humilham. Tudo isso gera o que em nosso coração? Mágoa. Não é verdade? E gerando essa mágoa, Divaldo nos diz o seguinte, Joana, né, através do Divaldo, é compreensível o surgimento de uma certa frustração e mesmo de desagrado, diante de confrontos e de agressões, dando lugar a mágoas, que são uma certa aflição de caráter transitório, não porém a instalação de mágoa. Então o que ela quer dizer? Que nós, como nós já falamos ali atrás, não é preciso a gente ter vergonha, a gente dizer que em nosso coração não há vaga para isso. Porque é normal, é compreensível. Joana de Ângeles diz isso. Mas o que ela diz, e o que ela quer nos ensinar com isso, que é perfeitamente ficarmos com a nossa alma ferida diante de um acontecimento desse ou daquela maneira como nós citamos agora. Porém, carregar essa dor por muito tempo em nosso coração é uma escolha que nós fazemos e é uma escolha muito perigosa. Porque isso desgasta o nosso bem-estar emocional, como também ataca de maneira poderosa e negativa o nosso bem-estar físico. O ressentimento, meus amigos, é um tóxico que mata aquele que o carrega. Enquanto vibra na emoção, destrambilha os equipamentos nervosos mais sutis e produz disritmia, oscilação de pressão, disfunções cardíacas. Então, será que vale a pena deixar que a gente se envenene pelo ressentimento, por esse sentimento tão tóxico? Com certeza, né, não vale a pena. A mágoa, a desilusão, a raiva e tantos outros sentimentos, dores, que surgem em nossa alma convidando-nos ao reparo e à cura, pois provocam desequilíbrios na intimidade do nosso mundo emocional, porque não são coerentes com a nossa essência divina. Geram estados de grave perturbação se não forem tratados e extirpados da alma. Eu pergunto para vocês, traição, ciúme, dói?
Quando estamos magoados, nós não sentimos uma dor? Dói muito, né? Mas onde que dói? Nós não sabemos onde dói, né? Até o Dailo falou sobre isso numa palestra dele. A gente não sabe onde dói. Por quê? Porque o ressentimento, ele vai atacando todas as células do nosso corpo, como nós vamos ver mais adiante. Ele vai eliminando, ele vai matando, e assim a gente também vai matando. E por quê? Nós não somos filhos de Deus? Somos filhos de Deus, somos todos irmãos. Se somos filhos de Deus, somos seres divinos, né? Herdeiros do universo. Então, esses sentimentos, dores, não combinam conosco. É como se nós colocássemos ácido em nosso sangue. Não dá, porque nós somos criaturas divinas. Então, meus amigos, quando percebermos a presença desses sentimentos, cabe a cada um de nós utilizar dos recursos necessários para minimizá-los, diminuindo a sua influência até que sejam eliminados. Então, todos nós já sentimos ou estamos sentindo alguma mágoa, algum ressentimento. Nós devemos, meus amigos, procurar um médico. O Divaldo diz o seguinte, que ainda há muito preconceito no médico psiquiatra. Tem pessoas que dizem, eu não vou no psiquiatra. Psiquiatra é médico para louco. E diz o Divaldo, é médico para não deixar com que a gente enlouqueça. Porque o ressentimento enlouquece. Né? Então, todos nós deveríamos um dia na nossa vida consultar o psiquiatra para ver como é que está a nossa mente, como é que nós estamos, fazer uso de uma medicação se assim for necessário, sem esquecer também um tratamento espiritual. Ir para a casa espírita, tomar um passe, um atendimento fraterno, fazer o tratamento espiritual recomendado pela casa. Né? Isso é muito importante. Porque sentir tais coisas só tem lógica se for naquele momento. Quando alguém nos trai, quando alguém nos humilha, quando alguém nos ofende, o nosso coração não fica assim? Fica acabado, né? Fica no chão. Mas isso só pode acontecer se for naquele momento. Mas se estamos ainda hoje sentindo essa decepção, essa tristeza, essa mágoa com outra pessoa, então nós já estamos no caminho do ressentimento. E vejamos com atenção o significado da palavra ressentimento. Ressentimento. Sentir novamente. Sentir infinitamente, alimentar. Então nós estamos com aquela dor, né, no nosso peito, e nós estamos alimentando. Não esquecemos aquilo. Não esquecer é alimentar. Ao guardar qualquer ressentimento, estaremos acorrentando alguém que nos fez mal. Mesmo que essa pessoa não queira mais isso, estaremos ressentindo a dor que só existe em nossa memória. E não é verdade, gente. Vocês já perceberam que quando a gente está magoado com uma pessoa, ressentido, a gente só lembra de uma pessoa? A gente vai dormir junto com a pessoa. Acorda junto com a pessoa. Gente, que inferno. Desculpa a palavra, mas é verdade. E ainda some. É verdade. Gente, é um terror. É um terror. Então, sentir coisas ruins novamente não tem absolutamente nenhuma função, exceto nos prender ao passado e sermos uma eterna vítima de alguém que nem está mais tentando nos prejudicar. A pessoa não está nem mais aí. E nós estamos ali pensando, ai meu Deus, aquela dor, aquela coisa, aquela angústia. A outra pessoa, por pior que tenha sido, não será prejudicada pelo nosso ressentimento. Mas nós seremos, né? A outra pessoa já foi embora, está cuidando da vida. Talvez ela esteja num grau de maturidade espiritual que ela não falou aquilo por mal. Ela nem sabe o que ela prejudicou em nós. Nossa, mas você se ofendeu com isso?
nós estamos ali quebrados, com o coração estraçalhado. Quando culpamos outras pessoas, temos nossos problemas, ainda que por razões justificáveis, passamos a dar a elas o controle sobre as nossas vidas. Gente, quem de nós já não se sentiu assim, preso, parece que está dentro de uma casca, que a gente quer sair dali e não consegue. Você fica só dando volta em volta de você mesmo. Você sente preso num sentimento, numa mágoa, não consegue fazer mais nada. Você vai deixando de fazer aquilo que você gosta, de sair, de visitar os amigos, de continuar seus trabalhos voluntários. Por quê? Porque você está acorrentado numa mágoa, numa perturbação, né? Então a gente tem que ter um cuidado muito grande e estudar muito sobre essa questão. Além do que, estaremos desperdiçando momentos únicos das nossas 24 horas para pegar o pinhão que alguém usou contra nós há semanas, meses ou anos atrás. E acreditemos ou não, estaremos nos apunhalando dia após dia com o sentimento. Quando você lembra daquilo, parece que um punhal de prata, né? Não sei o quê. Ou desse chácara aqui, né? Mas é incrível, né? Então procuremos, meus amigos, viver o momento que estivermos vivendo. Esqueçamos as coisas ruins do passado. Ele não existe mais. Houve uma situação difícil, uma situação que a gente se amargou muito. Já resolvemos aquilo, já conversamos, já colocamos nas mãos do advogado para resolver a situação. Então vamos por aí, gente. Né? Não é coisa para o advogado, é coisa para mim resolver com outra pessoa. Então vamos resolver a questão quanto antes. Não vamos levar aquilo para outro dia, para que a gente tire essa carga dos nossos ombros. Aí vem Joana no livro Ser Consciente nos dizendo: entre os tormentos psicológicos alienadores, a presença do ressentimento tem lugar de destaque. Ele se instala em nossas emoções em descontrole, aí engendrando males que terminam por consumir aquele que lhe dá valia. Vejam como o ressentimento já começa tomando outra forma. Causa do ressentimento, lá no Evangelho, no capítulo 9, item 9. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes tão acima dos vossos irmãos que o menor paralelo vos irrita e vos aborrece. Qual foi os dois sentimentos que Jesus mais combateu? Orgulho e egoísmo. Orgulho e egoísmo, o maior obstáculo da felicidade do homem. Será que nós somos egoístas? Será que somos orgulhosos? Com certeza ainda trazemos muito desses sentimentos em nosso coração. Mas uma coisa muito boa é que nós somos aquela parte que já estamos lutando para nos melhorar. Porque senão, um dia de chuva desse, nós estaríamos na nossa televisão, né? Cobertorzinho, cafezinho. Nós não estaríamos aqui agora. Então, se nós estamos aqui, se saímos do aconchego do nosso lar, para vir um dia chuvoso desse, assistir uma palestra, é porque nós já estamos lutando contra o nosso orgulho, contra o nosso egoísmo. Por quê? Porque a pessoa orgulhosa e egoísta tem uma sofredora. Porque a pessoa orgulhosa, ela é muito melindrosa. Ela se limita por qualquer coisa. A gente percebe, gente, assim, de repente, você vai fazer um curso na casa espírita. Vamos fazer um curso expositor. Não é verdade? Aí chega aquela pessoa, estuda e diz: olha, eu quero fazer essa exposição para 2, 3 pessoas na casa para vocês verem, me ajudarem. Como é que eu vou sair? Isso acontece muito na nossa casa. Aí a gente vai lá à tarde, a pessoa vai lá em cima e fala e tal. E a gente senta: olha, você foi muito bem nessa parte, só que você poderia mudar um pouco, de repente coloca uma parte do evangelho, alguma coisa assim. A gente troca ideia.
cuidado com isso. Por quê? Porque a pessoa é presunçosa, ela julga-se mais. É pedante, soberba. Com certeza é preconceituosa, lógico, porque ela é a melhor pessoa, com certeza, é sangue azul, né? E aí ela se torna uma pessoa indiferente. Tem desprezo como um problema das outras pessoas. É uma pessoa muito vaidosa, invejosa, e a pessoa que carrega tudo isso no seu coração, e muito mais, ela é uma pessoa que vive sempre contrariada. E por que ela vive contrariada? Diz Francisco do Espírito Santo Neto, no livro As Dores da Alma, que somos nós mesmos, que nos iludimos por querer que as criaturas deem o que não podem e que ajam como imaginamos que devem agir. Não é verdade? Será que nós fazemos assim? Não, você tem que botar para esse porque eu acho que esse é melhor. Né? Não, eu acho que você tem que fazer assim, porque o meu ponto de vista é melhor. Né? Então, aí o que vai acontecendo? A pessoa cria uma ilusão de que todo mundo tem que andar pela sua cabeça, né? E a pessoa que vive iludida, ela vai cair em desilusão, por achar que pode controlar a vida dos parentes, dos amigos, e de todo mundo, que é o dono da verdade, né? A pessoa sabe e os outros têm que obedecer. Outra coisa complicada é aquela pessoa que gosta muito de uma outra pessoa e fica alimentando a ideia de que aquela pessoa pode corresponder ao seu amor, à sua amizade. Olha, você é minha melhor amiga. Aí você não pode ter uma outra, uma segunda melhor amiga, porque já dá confusão. Gente, eu estudei, quando eu estudava em Mafra, eu e a Vila morávamos numa casa de uma senhora que tinha 2 rapazes e 2 moças. A mais nova, os 3 mais velhos casaram e foram morar em Curitiba. E os pais encarnaram, e a mais nova ficou ali dentro, fazia as coisinhas dela e tal. E ela começou a alimentar a ideia de que uma pessoa que trabalhava próximo da casa dela gostava dela. E ela tinha certeza que aquele rapaz gostava dela. E o rapaz não sabia nem que ela existia. Sabe o que ela fez? Ela, uma hora da madrugada, quando ela soube que ele estava noivando com outra, ela foi na ponta do rio dele e se jogou no rio. Morreu. Gente, vocês vejam como é sério. E olha, eu vou contar para vocês. O pai dela comunicou-se mais ou menos 15 dias antes da nossa casa e pediu que nós fôssemos lá conversar com ela, que ela estava tendo ideias suicidas. O outro dia eu com a Vila fomos lá, fazia um ano que nós não víamos mais dela. Chegamos lá, ela contou ao rapaz que ela gostava, que ele ia noivar, que eu não podia fazer aquilo, que acho que foi a moça que duvidou ele. Você vejam bem, aí a gente conversou, levamos ela a passear, procuramos. 15 dias depois ela suicidou. Veja como é sério. E Divaldo também nos fala, através da Joana, sobre ressentimentos e transtornos emocionais. É quando a pessoa começa a ter sentimento de antipatia e animosidade crescendo. A pessoa vai ficando melancólica, se fechando, né? Uma ansiedade pelo desejo de vingança. Não que ela vai pegar um punhal e vai ser atrás da outra, mas um dia ela vai se ver com as leis de Deus. E Deus, nós colocamos a nossa vingança nas mãos de quem é soberanamente bom e justo, né? Depressão, lógico, é o final de tudo isso como resultado de toda essa amargura. Frustração, depois que a pessoa já está passando por uma depressão, ela entra num estado de frustração e desinteresse pela existência física. Considera-se desamada, transforma-se emocionalmente e começa a sentir-se perseguida. E está sempre em vigilância rigorosa em torno de tudo o que lhe diz respeito. Será que estão falando de mim? O que estão falando? Fala no telefone. Alguma coisa de mim. Eu vou ficar a 1000. Em decorrência de suspeitas incoerentes, mantém-se armada, diz
disparando pedágios violentos contra todos. Aí aquela pessoa que começa a ficar mal-humorada, qualquer coisa ela está chorando, qualquer coisa ela está dizendo aquilo que ela pensa. Então começa a ficar uma situação bem complicada. E aí o que acontece? Nesse clima de fixação mental, que se deixam tomar nas malhas nefastas de vinculações psíquicas, iniciando-se colúbios obsessivos de grave porte. É aquilo que nós estudamos como as obsessões, né? Porque nós sabemos que nós nos sintonizamos o dia todo momento, com todas as coisas. Se estamos bem, se estamos trabalhando bem, se estamos fazendo algo positivo, nós estaremos sintonizados com aquilo. Ou seja, com as coisas boas, com as coisas positivas. Agora, se eu estou o tempo inteiro com raiva, com ódio de uma pessoa, se eu estou achando que está todo mundo me perseguindo, se eu estou me achando desamado, se eu acho. Né? O que acontece? Eu começo a entrar nessa faixa de obsessão. Eu até coloquei aquela ali, porque não achei uma outra, assim, mas sabemos que ali é uma obsessão, é um espírito vampirizado pelo vício no álcool, né? Então aquele senhor vai ao bar, né, beber, e quem é que ele atrai? Aqueles espíritos que são ainda vinculados ao vício no álcool, né? E então está ali. Poderia ser da gula e de tantos outros vícios, né, que a gente carrega. Então, o ressentimento e a obsessão. Estabelecida a sintonia, o hóspede psíquico, ou seja, o obsessor, passa a realizar um processo hipnótico. Gente, vejam como isso é sério, tá? Ele começa a ampliar a ideia do corrente. Então, uma pessoa fez algo para você que te magoou, te decepcionou, te deixou com o teu coração daquele jeito que nós vimos. O que acontece? O obsessor começa a deixar aquilo muito maior. Então, uma coisa que tinha um peso passa a dobrar, a triplicar de peso. Aí você começa a achar que aquilo já é um absurdo, insuportável de você carregar. E além de eles aumentarem, eles ampliar aquela ocorrência, eles começam aumentando-lhe a carga vibratória com o acumular de outras ocorrências já superadas. O que acontece? Então você está magoado, você está sentindo tudo aquilo, a tua vibração já está toda sintonizada com o obsessor. Aí ele começa a fazer você lembrar aquilo que aconteceu lá no passado. Você já tem 45 anos de casamento, mas de repente a tua mulher, o teu esposo faz uma coisa, você lembra que quando você conheceu ele, há 50 anos atrás, mas eu deveria ter percebido. Verdade? Você nem lembrava daquele mais obsessor que tem todo o tempo do mundo, e ele começa a trazer coisas na tua cabeça. Misturando os sentimentos da vítima, entre aspas, né, e do algoz, produzindo alta carga de descompensação. Aí a pessoa já não consegue mais dormir, ela começa a vir fantasma tudo brincando, vai pro celular, vai pro cheirar a gola da camisa, né, vai pro carro, dele investigar. Gente do céu. Aí, né, começa isso numa situação, mas existem várias outras. E as doenças físicas? Diz o Divaldo, a Joana, né, no autodescobrimento, que cultivando-se a raiva e convertendo-a no ressentimento, este descarrega vibrações vigorosas na corrente energética, atingindo nossas células, como já vimos, desarmonizando o ciclo vital, com tumores de gênese desconhecida, até câncer genético, transtornos neuróticos, distúrbios gástricos de etiologia ignorada, constituem somatização dos venenos dos sentimentos. Eu estava conversando há bem pouco tempo atrás com um médico psiquiatra, e ele me falou o seguinte, que de 100 clientes que ele tem, olha, ele disse é um número assustador o que as pessoas desenvolvem no câncer. Daqui normalmente eu mando elas para o oncologista.
Gente, vocês já pensaram como é grave isso? Como é grave? Por quê? Porque a gente atrai aquilo e aquilo vai, lógico, né? Somatizando e vai virando uma doença. E agora eu pergunto para vocês. Será? Nós só falamos o que vai acontecendo, né? Mas agora eu pergunto, e tem um antídoto? Tem remédio para isso? Será que tem? Há, no entanto, eficiente antídoto, que não deve ser esquecido sempre que o ressentimento ensaia instalar-se nas paisagens mentais. Trata-se do... Do que será? Exatamente. Do perdão incondicional. Gente, e eu pergunto, é fácil perdoar? É fácil perdoar daquele jeito assim, eu perdoo, mas eu quero que nunca mais na minha vida. Eu perdoo, mas que não chegue um raio de 3 km de mim, né? Eu perdoo, mas eu vou embora daqui, não quero ver nunca mais. Eu perdoo, mas um dia Deus vai se vingar por mim. Agora, perdão incondicional é quando nós tiramos esse ser. Mas, né? É perdoar sem condições. Eu te perdoo, mas nunca mais você vai fazer isso. Eu te perdoo, mas você não. É perdoar sem condições. Isso não é fácil, né? E diz aqui, até coloquei essa gravura que eu achei interessante. Quando você não perdoa, quem é o prisioneiro? Só por nós mesmos. Porque a falta de perdão escraviza. A gente está amarrado, dormindo com o inimigo, né? Então, o que nós precisamos fazer? Quebrar essas amarras, né? Romper essa corrente. E agora a gente pergunta, mas como fazer isso? Como perdoar? Porque o nosso coração diz assim, mas eu amo ele, mas eu amo ela, eu quero perdoar. Mas a razão diz, não, você não deve fazer isso. Vai fazer tudo errado. Ou então a razão diz, não, mas eu tenho que perdoar, porque o coração está tão sofrido, né? E nós ficamos naquela coisa, o que eu faço? E agora? Entre a razão e o coração, o que é que eu devo fazer? Como perdoar? O primeiro passo. Eu até tinha uma outra gravura e achei agora o Padre Fábio, que eu achei tão lindo. Ele tem um programa muito bacana na televisão e as pessoas conversam com ele. E esses tempos, uma mulher muito sofrida contava para ele sobre traições, porque ela estava completamente desnorteada. Filho da droga, mas olha, era um caso assim que era para morrer. E ele chorou junto com essa mulher. Não sei se foi nesse dia, mas me lembrou muito aquele dia que eu escutei ele falar isso. Eu sei que é difícil esperar, mas Deus tem um tempo para agir e para curar. Só é preciso confiar. Não desista do amor. Não desista de amar. Não se entregue à dor, porque ela um dia vai passar. E é o que Chico dizia, né? Maria de Nazaré, né? A mentora da casa, ela mandou um recado do Chico, né? Tudo passa. Então tudo na nossa vida vai passar. Eu digo para vocês, essa dor, esse ressentimento que nós estamos sentindo hoje, com que importância, que peso vai ter isso daqui 50 anos? Vamos jogar um tempo lá. É mais uma coisa que vai nos ajudar a crescer se nós der o peso certo. Então o primeiro passo é colocarmos em prece perante o Criador e expormos sinceramente a nossa raiva, a nossa indignação, a nossa dificuldade de perdoar. Vocês já pensaram nisso? Porque a gente faz oração, a gente reza, a gente pede, mas será que é do fundo do coração? Se chegasse no lugar, relaxar, mentalizar Deus, né? E você dizer, Deus está lá. O Senhor sabe o que eu sinto, eu estou com ódio. Vamos falar. Eu estou com ódio, eu estou com muita mágoa, eu não consigo perdoar. O que eu faço? Me ajude. É você expor para Deus. Porque Ele sabe tudo. Mas nada do que quando você chegar e falar do fundo do coração, jogar para fora todo aquele lixo que nós fazemos dentro de nós. Aquela mágoa, aquele sentimento, aquela coisa boa. Falar para Deus, expor a Ele as nossas dificuldades de perdoar. E o segundo passo, como nos orienta Jesus, é pedirmos auxílio para que a misericórdia divina acalme o nosso coração.
O nosso coração é a nossa mente. Porque a pessoa que está ressentida, ela não tem paz. O coração dela é um tumulto. A cabeça é um amaranhado, gente. É uma loucura. Então nós precisamos, Senhor, pacifique o meu coração, pacifique, por misericórdia. Então, é conversar com Deus, é conversar com Jesus em oração. E o terceiro passo é colocarmos a mão no arado e trabalhar. Na seara do bem, mesmo que estejamos magoados com alguém. Quanto maior a mágoa, mais devemos nos entregar de corpo e alma a um trabalho voluntário. Se não me engano, na semana passada, tinha na Globo um evento de 25 anos da Fundação Xuxa Meneghel. Eu sabia que ela tinha alguma coisa nesse sentido, mas eu nunca procurei saber. E aí, num programa da tarde, eles estavam filmando lá todo o evento que ia ter, os cantores e tal. Gente, eu fiquei impressionada. É uma coisa tão linda. Claro, ela é uma mulher poderosa, ela é uma mulher que tem muita influência no meio artístico, com jeito, tem muito dinheiro. Então ela fez uma coisa para criança pequena, mas uma coisa lindíssima. É um pedacinho do céu aquilo lá. O quarto daquelas crianças é um paraíso, a escola, tudo que aquelas crianças vivem lá, a aula de música, ela tem quase 400 crianças lá. O que ela faz, gente, é algo maravilhoso. Muitos cantores, muitos artistas têm essa fundação. Então eu não digo que a gente vai fazer uma fundação aí, né? Ou querer se espelhar no Chico, no Edivaldo, mas todos nós podemos sair do nosso egoísmo para fazer uma visita para um senhor que está doente, uma senhora, né? Fazer uma visita no hospital, fazer um trabalho voluntário em algum lugar. Tem tanta coisa que a gente pode fazer, a começar pela doutrina espírita. Né? Tem tanto trabalho que a gente pode fazer e estudar para poder fazer alguma coisa, receber as pessoas. Gente, tem muita coisa que a gente pode fazer. Usar os nossos talentos em benefício do próximo. A doutrina espírita nos oferece inúmeras oportunidades para pacificar o nosso coração através do trabalho. Gente, eu achei fantástica aquela gravura das formigas. Quando eu escutei uma vez dizer que tem certas pessoas que você não pode chamar de formiga porque é uma ofensa para a formiga, eu peguei ficando, é uma verdade. Gente, veja, elas estavam carregando, não deu para pôr a gravura toda, mas elas carregando folhas e não podiam passar de uma para a outra. Elas se abraçaram e fizeram uma ponte para que as outras passassem o alimento por cima. Né? E nós muitas vezes deixamos nosso irmão que roda de banceira abaixo, né? E não esticamos o nosso braço para ajudar. E então nós temos muito ainda que aprender com as formigas. Né, gente? Tem muito trabalho que nós podemos fazer. E Allan Kardec, o nosso codificador da doutrina espírita, fortaleceu a caridade como virtude essencial aos seus seguidores, como antídoto do ressentimento. E Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limite. Quando diz que cada um perdoa seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E aí eu pergunto, isso que eu trouxe para vocês é só para dar uma mexidinha com a gente. Mas com certeza todos nós vamos agora abrir espaço no nosso coração, deixar uma vaguinha do amor ao próximo, não é verdade? Do perdão, para ter mais tolerância com aquele filho que é mais rebelde, para ter mais compreensão com o esposo, com a esposa, para nos dedicarmos mais a uma obra de caridade, a um trabalho na casa espírita, né? Então vamos ocupar o nosso coração, porque quando nós começarmos a ocupar o nosso coração com coisas boas, de repente as coisas vão tudo embora. Imagine um balde de água suja, embaixo de uma torneira, pingando uma gotinha só. O que vai acontecer ao longo do tempo? Toda a água suja transborda e fica só a água limpa, né? Porque, gente, poder deitar a cabeça à noite no travesseiro e dizer que não guarda mágoa de ninguém é uma vitória da alma sobre o ressentimento destruidor. Não nos preocupemos com a impunidade do agressor.
do ofensor. Porque num universo regido por leis perfeitas, criadas por um Deus soberanamente bom e justo, nada fica impune. Tudo tem as suas consequências. Perdoar, esquecer é também uma escolha pela saúde do espírito e do corpo. Uma vez que livres do rancor e do ressentimento, ficamos também livres das doenças, das obsessões associadas diretamente ao ressentimento. Então, nós temos que pensar sempre, meus amigos, positivamente. Em primeiro lugar, nós temos que nos amar. Saber que nós somos pessoas muito importantes, que somos criaturas únicas. E que se nós não nos amarmos, se a gente não se respeitar, se a gente não se achar bonito, se a gente não se amar, quem é que vai fazer isso por nós, né? E eu achei algo muito bonito, que eu gostaria de terminar a nossa palestra, todos nós lendo e dizendo juntos, isso que está aqui, olha, né? Vamos falar todo mundo junto? Eu me amo, eu me aceito, eu me aprovo, eu me perdoo. Pelos meus pensamentos, palavras e atos, perdoo a todos que me causaram prejuízos e sofrimentos. Peço perdão a todos que prejudiquei nesta ou em outras vidas passadas. Porque Jesus, o nosso mestre maior, nos ampara, iluminando o nosso caminho para que a gente amanhã seja muito melhor do que fomos hoje. Que Jesus abençoe a todos nós. Obrigada.